Um bom dia para você. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Eu quero compartilhar uma mensagem de Deus com sua vida nesse momento. Fica aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 27, apenas o versículo 12, que diz o seguinte: Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Olha só, era isso que o rei Aquis achava. E aqui era rei dos filisteus, não é? Davi foi morar, habitar na terra dos filisteus. Por quê? Veja só, Deus fez uma promessa maravilhosa para o rei Davi. Ele seria rei de todo Israel e foi ungido, consagrado pelo profeta Samuel para reinar sobre todo Israel. E o que aconteceu? Ele esperava o cumprimento dessa promessa e o rei Saul, que era da mesma parentela, ou seja, todo mundo era lá de Israel, e se levantou contra Davi e para o persegui-lo e matá-lo, de maneira que Davi teve que fugir para a terra dos filisteus. Davi esperava o cumprimento da promessa e o que veio uma perseguição. Deus trabalha por caminhos que eu e você não conseguem compreender. Isso você vê bem nitidamente na história de José e aqui na história de Davi. Deus trabalha por caminhos diferentes que às vezes eu e você não entendem e achamos que estamos longe do cumprimento das promessas. Davi já estava bem perto do cumprimento da promessa e agora ele está foragido, fugindo. Ele está indo para a terra dos filisteus e ali agora, nesse momento em que ele está habitando lá já tem mais de ano, já estava, parece que se eu não me engano, 1 ano e 5 meses, e ele estava com o rei ali, e o rei Aquis disse: olha, com certeza ele já se tornou aborrecível para com os israelitas, ou seja, os israelitas já aborreceram ele e ele vai ser para sempre meu servo. É isso que às vezes o inimigo pensa. Algumas pessoas pensam que você vai ficar em uma determinada situação para sempre e não ficará. Davi não ficou na situação de servo de Aquis. Ele estava passando por um momento difícil de perseguição e estava realmente servindo Aquis até aquele momento, sabe? Às vezes nós estamos em situação que não podemos sair, mas foi Deus que nos colocou naquela situação. E aí você pode dizer agora: o senhor quer dizer que Deus me colocou nessa situação difícil? Foi Deus que me trouxe para cá? Sim, foi. Deus que levou o Abraão para aquela terra fazendo promessas maravilhosas e quando chegou lá ele teve um problemaço. Parecia que os céus e a terra estavam contra o Abraão, porque a Bíblia diz que houve uma fome naquela terra, porque não choveu, perdão, e a chuva dependia unicamente de Deus, e porque Deus não fez chover. Deus colocou ele naquela terra, colocou ele naquela situação, e ele foi para o Egito, e quando chegou lá, a primeira coisa que fizeram foi carregar a mulher dele. Olha que situação. O homem que foi chamado por Deus se encontrava nessa situação. Foi Deus que permitiu ali na vida dele. Foi Deus que permitiu tudo na sua vida. Está permitindo agora. E você tem uma promessa. E você está se achando agora distante. Parece que tudo está muito longe. E alguém pode estar olhando e dizendo: olha, ele vai ser meu servo para sempre. Ela vai ser minha serva para sempre. Ou seja, ele e ela vai ficar nessa situação aí para sempre. Só que eles vão ser frustrados, sabe? E o rei Aquis, a garganta tá. O rei Aquis foi frustrado. Sabe o que aconteceu? Davi saiu dali e Davi foi para o trono de Israel. Foi se assentar lá e ser rei, ou seja, o cumprimento da promessa aconteceu. Deus faz essa promessa, fez essa promessa na sua vida, fez essa promessa na vida desses homens de Deus.
e deixaram eles aparentemente tão distantes, para eles entender que não dependia da força do braço deles, mas dependia de Deus. Essa promessa que vai se cumprir na sua vida depende de Deus. Deus vai fazer acontecer sim.